Vamos nessa. Olha aqui, ó. Fair play financeiro entrou na pauta dos clubes brasileiros. Na tela para vocês, antes que eles desistam de discutir isso, por favor. Tá aí, ó, na tela. Que é isso, olha lá. Fair play financeiro, beleza. Tribunal da CBF tem 354 milhões em calotes parcelados, tá? O CNRD é o Tribunal da CBF que está tentando, sei lá, mediar isso, organizar essas questões. Planos coletivos, pagamento parcelado, suspensão de punições, não pode incluir novas dívidas. Temos aí 234 milhões, que é o valor até julho deste ano, né? De 24, perdão, do ano passado. Esse é o tamanho do buraco, né? Olha, é dinheiro pra caramba. E 354 milhões com Santos e Corinthians. Eu não entendi isso aqui, não. Santos e Corinthians estão devendo 354 milhões, Não, Rodrigo, é isso? não, vamos lá, vou explicar. Primeiro, a gente falou várias coisas sobre o CNRD. Eu fui conversar com o CNRD para entender qual era Uhum. o tamanho da coisa, né? E aí eles me deram, que era o último que eles tinham, que foi em setembro de 2024, mas era com processos que tinham sido parcelados até julho de 2024. E aí o valor era esses 234 milhões, 10, 11 Beleza. clubes devendo esse valor, parcelados ali. O maior dívida, que eu não consegui descobrir quem era, porque eles não dão o nome, é 95 milhões de reais. Isso até julho. Depois disso, a gente já fez a matéria aqui, dizendo que o Santos tinha conseguido um parcelamento de 45 milhões e o Boa. Corinthians está pleiteando um parcelamento de 75 milhões. Você soma Corinthians e Santos, dá 120. Soma 120 nos 234, 354 ali em calor, em dívida que não foi paga e que Certo. está Que, parcelada ali. A do que Corinthians veio ainda não está depois de aprovada. julho. Que veio depois Isso, de julho, exatamente. foi Esses isso que eu dois foram entendi agora. posteriores a Beleza. julho. O do Santos foi aprovado em Presta setembro de atenção. 2024 e o do Corinthians ainda não foi aprovado porque ele apresentou aquele plano lá que ele pagava R$ 1 milhão em 6 meses. E aí o tribunal achou que era um pouquinho demais, né? E aí está em Um discussão pouquinho lá. de menos, né? É um Um pouquinho de pouquinho de menos, menos. exatamente. Um pouquinho de menos. E aí está em discussão, o Corinthians vai ter que apresentar um novo plano para poder entrar nessa. Mas você vê que é um valor significativo. Todos esses grandes devedores são clubes, isso está dito no relatório. E a dívida é meio que dividida ali em atletas, agentes e outros clubes. A maior dívida percentual, eu acabei não botando na arte, é com agentes, com empresários. Porque o que acontece? Isso eu já conversei com vários clubes e com empresários, enfim. Primeira coisa que o cara não paga é o agente. Ele olha ali, ele vê a conta do jogador, ele sabe que vai dar problema no campo. Ele olha o outro clube pode processar ele. O agente é assim, o cara entra com o processo, mas ele pode falar que o cara é malvadão e tal. Então, o primeiro cara que ele não paga é o agente. Então, as maiores dívidas são com os agentes. E aí a gente vê o tamanho, né? Dentro dessa dívida tem 381 processos. E os prazos são entre 1 ano e meio até 10 anos para pagamento. Ou seja, você fica alongando muito, né? Não dá sanção. É uma ideia de que o credor está recebendo, mas ele recebe num prazo muito longo e acaba incentivando a ter esses eternos parcelamentos, né? Eu acho que tem esses dois lados. A CNRD teve uma intenção boa no sentido de que é um jeito de se pagar. Só que acabou resultando um processo que está incentivando o clube a dar calote e depois ele parcelar, a perder de vista e virar Casas Bahia do calote, né? Porque se ele entra no CNRD e depois para de fazer dívida, até dá para entender. Ó, em 5, 6 anos eu vou terminar isso aqui, mas, Mas não é. né? Continua a É gastar do isso. lado de fora, né? O Vasco, por exemplo, parou de pagar o parcelamento dele e vai jogar tudo dentro da recuperação judicial. Então tem um reconhecimento que tem um problema. Todos os clubes dizem que tem um problema. E aí por exemplo, eu falei lá todos se mostraram, por exemplo, eu falei tanto com o Marcelo Paz quanto com o Alessandro, presidente do Inter, eles falaram assim, olha, a gente não tem que pensar fair play, vamos fazer, começar a bater papo e tal, tem que ser conclusivo. Esse ano a gente tem que ter um plano já com toda a transição, dizendo o que vai ser feito em cada ano. Não dá para ficar batendo papo sobre o assunto e deixar para depois. Foram que os dois defenderam e eu também ouvi isso de outros clubes. E aí, ideias que vieram. O Alessandro citou, por exemplo, a ideia da Câmara de Compensações, que é o que você tinha falado.
eu devo aqui, você deve aqui. Ele falou assim, cara, a ideia é simples, você vai botando de um lado. Ele falou assim, eu acho que no final o Inter vai ter dinheiro para receber, foi o que ele falou. Mas ele falou assim, tem que colocar essas contas, porque aí pelo menos você já tira um elefante da sala, digamos assim. Outra, aí eu perguntei, escuta, mas seria um fair play simples, assim, você coloca só, não pode atrasar contas, e aí falou assim, olha, tem que ser paulatino. Uma coisa é atrasar contas, a outra vai ser uma discussão de se você pode ter investimento infinito de um clube, que é uma coisa que vai ter uma discussão mais sofisticada um pouco mais na frente. Então, mas o que também defenderam é que você poderia pegar o projeto do César Grafietti, que já esteve aqui com a gente, que foi feito para a CBF, que é um projeto bastante profundo e que está lá, pronto, na gaveta. É pegar ele e falar assim, o que a gente usa, como é que a gente põe a transição e tal, não sei o quê, e começar a tentar aplicar de novo. Mas isso vai ser dentro da Câmara Nacional de Clubes, mas eu senti, da Comissão Nacional de Clubes, mas eu senti uma disposição grande de ir para frente. No Flamengo, inclusive, me disseram que quando foi colocado o assunto, foi unânime de que tinha que ser feito. O ponto da história do Alessandro Barcelos é a história do Thiago Maia, né? O Rodrigo esbarrou nela agora há pouco. O que o Internacional diz? O Internacional admite que tem uma dívida, que tinha uma dívida com o Cruzeiro, que resolveu, uma dívida com o Palmeiras, que resolveu, e faltava resolver com o Flamengo, e ele queria... Por isso que essa história da Câmara é parte do Alessandro, e faz sentido citar o caso do Thiago Maia por causa disso. O que é que ele queria fazer? Ele queria dizer, Flamengo, eu devo você, mas como o Santos quer o Thiago Maia, o Santos vai pagar você. Como não tem uma Câmara, o que o Flamengo disse? Não disse com estas palavras, mas a interpretação do Inter foi: o Flamengo confia mais que vai receber do Internacional do que vai receber do Santos. Eu não quero que você transfira a dívida para o Santos. Por quê? Porque não tem uma Câmara. Ou seja, beleza, o que tem a dívida com você, agora que me deve é o Santos. Mas se eu não receber do Santos, eu vou ficar na mão. E o Internacional diz, eu estou devendo para você, mas eu preciso refinanciar isso por causa da enchente. Porque no ano passado eu perdi muito dinheiro na enchente. Veja, estou falando o que diz o Alessandro Barcelos. Veja, o Internacional tem 3 anos seguidos de superávit que não tinha neste século. Pela primeira vez tem 3 anos de superávit. Então, eu estou fazendo as coisas certas, cara, mas eu tive um déficit assustador por causa da enchente. Foi por isso que eu atrasei essas parcelas. Eu vou te pagar, mas eu preciso refinanciar. Se o Santos te pagasse... Não, mas o Santos eu não quero receber do Santos. Eu quero receber de você. Quem tinha um pitadinho com você. A gente até falou disso na semana passada, PVC, mas tinha uma versão um pouco diferente do Flamengo, que ele falava assim, o Inter ia receber um dinheiro à vista. Se ele quisesse mesmo quitar a dívida, ele podia pegar o à vista e dar pra gente, né? E aí já resolvia o negócio. Se ele quisesse fazer a operação mesmo, né? E aí, só que ele não ia ganhar o dinheiro, por isso que ele não quis fazer. Mas, assim, voltando aqui à questão mais macro, né, que eu acho que é a mais importante, a estruturante, digamos assim, faz sentido a ideia da Câmara de Compensações. O Vasco tem lá uma dívida grande com o Inter, de 20 e poucos milhões de reais, então poderia ver do outro lado como é que poderia ser tentar chegar a uma conta final ali, né? Então, essas ideias de como vai ser estruturado o fair play financeiro vão estar dentro do licenciamento. E aí, voltando daquela coisa que a gente falou do licenciamento, o gramado, por exemplo, parece... Porque o nome licenciamento é meio árido, né? Mas o gramado estaria dentro do licenciamento, porque você põe ali... Licenciamento, o que é? Uma série de regras para o clube para poder participar daquela competição. Então, seu gramado tem que ter tal estrutura, seu estádio tem que ter determinada iluminação para poder aguentar a transmissão e não ficar aquelas penumbras que a gente vê no Campeonato Brasileiro de vez em quando. A sua capacidade de segurança do estádio tem que ser X. É isso. O licenciamento é uma série, capacidade X de público, o licenciamento é isso, é você criar uma série de regras, como acontece na Premier League. O cara sobe da série da Premiership para a Premier League, ele tem que mudar uma série de coisas no estádio dele. Ele não pode simplesmente chegar com o estádio dele mequetrefe e falar assim, cheguei aqui na Elite, vocês que se adaptem aqui ao meu gramado. Ele tem que mudar uma coisa. Eu vou te mostrar uma coisa. Perfeito. Que foi, PVC? Diga. Eu vou mandar pra gente, eu vou mandar uma foto da história do gramado, como era e como ficou. Aí daqui a pouco a gente mostra, se der tempo, até o final do programa. Porque ou a gente faz um fair play, ou a gente faz um poema, que vai chamar a quadrilha do futebol.
que é o Vasco deve para o Inter, que deve para o Flamengo, que não deve para ninguém. Não, assim, o Vasco deve para o Inter, que deve para o Cruzeiro, que deve para o Santos, que deve para o Palmeiras, que deve para o Corinthians, que deve para o São Paulo, que deve para o Flamengo, que não deve para ninguém. Vou ter o Palmeiras indevidamente aqui. Eu já entendi. Nesse momento, o Penharol lá do Piquerez. Beleza. Então, cara, olha. Então, vamos lá, vamos confiar, quem sabe, né? É a primeira. Quando você fala de desenvolver governança, Rodrigo, tem aí também alguma discussão na arbitragem? De como que o Brasil, qual seria o modelo de arbitragem para esse campeonato, que lá no futuro será talvez organizado por essa liga? Porque, veja, do ponto de vista do torcedor, ele olha assim e fala, pô, Edinaldo, Reinaldo Carneiro, que é da Federação Paulista e tal, lembra um pouco do Caixa d'Água, lembra aí do Rio, fala, pô, será que o futebol brasileiro vai, entre aspas, com respeito, se livrar deles para ter a gestão do jogo nas suas mãos? Mas isso é uma responsa muito grande, porque se ela não vier com mudanças estruturais grandes, não adianta nada. A gente vai ter saudade da CBF e do gestor da arbitragem, porque pode piorar. Essa que é a minha dúvida, e se você tem algo sobre isso. Então, isso está inclusive na fala do BAP na saída da CBF. Ele fala assim: a gente tem que estar muito organizado para não fazer uma coisa mais bagunçada, fazer um campeonato mais bagunçado do que é hoje. Porque imagina, eles assumem um campeonato, não estou falando que é bagunçado hoje, mas estou falando a estabelecer um campeonato pior do que é hoje. Então você tem que estar estruturado para fazer um campeonato melhor. A arbitragem não é um tema hoje, a mais prioritário. Acredito que até vai ser. Mas como ele é muito sensível e exige uma questão estrutural até mais pesada do que determinados... Provavelmente, e aí é a minha leitura, ninguém me falou, mas como não está no tema, deve ficar mais para frente. Deve ficar ainda um tempo com a CBF, e aí eu acho que mais para frente você pode criar alguma coisa como funciona lá fora, que é uma entidade à parte, que tem participação da Federação Nacional, mas que é controlada e paga também pela Liga. Então, é uma coisa meio mista, né? Eu acho, em geral, são esses modelos que funcionam melhor, mas aí profissionalizado, né? A CBF sinalizou aí com profissionalismo em 2 anos da arbitragem, esperemos que isso ande, né? Que de fato vá para frente, que eu acho que seria o negócio mais importante, qualquer coisa de quem está a comissão de arbitragem ou não, era o árbitro ser profissional, mas não é um tema nesse momento, Massini, eu acho que vai ficar mais para frente, Beleza. assim como a história do gramado.